Boa noite, queridos. Que bom que nesse dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano, você está aqui conosco. Nós estamos juntos prestando esse culto ao nosso Deus. Gratidão pelo 2024 que se encerrou e pedidos, aspirações, desejos para o ano de 2025. Convido você a orarmos juntos nesse momento. Querido Deus, muito obrigado porque mais um ano se inicia. Nós temos a oportunidade de começarmos esse ano ao teu lado, prestando esse culto a ti. Aceita, Senhor, a nossa adoração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você é convidado nesse momento a cantar, a louvar o nome desse Deus que lhe cuida, que lhe guarda, hoje e sempre. Ele é digno do nosso louvor. Ele comanda o universo. E Ele cuida de você e de mim. Cantemos juntos. Rei dos reis, Deus criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Só a Ele a honra. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos reis. Ele é hoje e para todo sempre o nosso Rei dos Reis. Com certeza em 2024 você percebeu o quanto Deus foi bom para você. Agradeça a Ele por isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante da fidelidade dele. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Diga, és fiel em todo tempo. Ele é bom para você? Em todo tempo tu és tão bom, com todo
motivos para agradecer? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. É seu desejo em 2025 estar sempre na presença do Senhor? Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e te adorar. Junto a ti eu quero estar. Diga mais uma vez. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e te adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Amém. Um ótimo ano novo para você. Espero que você esteja bem. Que bom saber que estamos juntos aqui, mesmo que virtualmente, nesse culto de adoração e de gratidão a Deus por tantas coisas que aconteceram e, logicamente, nutrindo essa expectativa por aquilo que virá. Eu espero que você esteja bem, feliz, quem sabe bem acompanhado aí, com pessoas que você gosta, pessoas que você ama. E eu, sinceramente, não sei como foi o seu 2024, mas olhando para frente, sabendo que Deus está conosco, não tem como a gente não ficar grato e alimentarmos também expectativas por tudo aquilo que Ele vai nos dar. Aliás, o mês de janeiro, carrega esse nome derivado da palavra Janus, que é uma divindade romana, o deus das passagens, das portas, dos começos.
um Deus que tinha uma representação física, né? Na forma de duas faces, uma face olhando para frente, outra face olhando para trás. Então, é adequado pensarmos de fato, nesse momento de transição, naquilo que ficou atrás, coisas boas que precisam ser mantidas, coisas que não deram tão certo. Algumas foram nossa responsabilidade, outras não foram nossa responsabilidade. Então, uma avaliação é sempre muito bem-vinda, não é verdade? Tem gente que estabeleceu propósitos lá em janeiro de 24 e esses propósitos não se concretizaram. Então, é momento de recalcular a rota, pedir a bênção de Deus e avançar, confiando de que Ele está conosco. Eu espero que esse seja o seu momento, esse seja o seu sentimento também, tá bom? Estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Mateus capítulo 5. E você sabe, eu estou aqui nos estúdios da nossa igreja. Essa é uma mensagem gravada, sim, não é ao vivo. Então, eu vou contextualizar o momento dessa mensagem, porque no sábado, dia 21, que é hoje, para mim, não para você, mas para mim, aqui gravando, nós participamos de um culto extraordinário aqui na igreja, onde o pastor Ronaldo de Oliveira trouxe uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E ele meditou em 2 versos do capítulo 5, na verdade os 2 primeiros, aqui de Mateus. E eu gostaria de pegar esse embalo da mensagem e desenvolver algumas ideias, extrair algumas reflexões e, inclusive, abordar um ponto que me chama muito a atenção na conclusão do Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso proferido por Jesus, registrado nos evangelhos e de maneira muito detalhada aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Mas eu gostaria que você lesse comigo, no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. Verso 3 em diante diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele está estabelecendo as bases do seu governo. E ele vai identificar aqueles que fazem parte do seu reino. Ele vai identificar essas pessoas como felizes, bem-aventurados. E aqui existem uma série de características, qualidades, ou não, na opinião de alguns, que caracterizam essas pessoas. Por que eu digo que alguns não conseguem enxergar algo positivo em um ponto ou outro aqui? Por exemplo, capítulo 5, verso 3, a primeira bem-aventurança diz: Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito. Qual seria a definição de pobre? Lógico, existem várias definições por aí. Mas uma que eu gosto é: pobre é aquele que não se basta a si mesmo. É uma pessoa que precisa de ajuda externa para as coisas mais básicas da vida. Para se alimentar, precisa que alguém lhe dê comida. Não tem como providenciar um ambiente para morar, não consegue providenciar sua roupa, precisa de um plano do governo, precisa de uma ajuda de alguém, uma doação. Uma pessoa que não consegue se manter. Jesus olha, logicamente, no sentido espiritual, para sua audiência, e ele fala assim: Bem-aventurados os pobres de espírito. O que seria, então, um pobre de espírito? Uma pessoa que se enxerga dessa maneira na presença de Deus. O pobre de espírito é aquele que, no final do dia, depende de Deus para tudo, para tudo. Não consegue tomar uma decisão sem consultar a Deus. Reconhece que tudo que possui veio de Deus. E essa percepção traz uma atitude de humildade para essa pessoa, dependência do Senhor. Jesus olha para a sua audiência e diz assim: Bem-aventurado este que se comporta assim, que se enxerga assim. E eu pergunto a você,
Você consegue se enxergar dessa forma? Eu não vou falar de cada uma das bem-aventuranças, mas tem algumas que me chamam muito a atenção. Uma outra bem-aventurança, que se conecta inclusive com a primeira, é justamente a quarta, onde diz: felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não sei se você já passou pela experiência de já estar plenamente saciado, plenamente saciada. Vamos supor aqui, você almoçou ou jantou bastante, a comida estava muito boa e você se saciou completamente. De repente, uma pessoa chega e diz assim: vem cá, e a sobremesa? Tem coisa boa ainda. E aí você pensou: olha, se eu soubesse disso, eu tinha maneirado, eu não tinha comido tanto, eu teria deixado um pouco de espaço para aquilo que vem depois. Uma pessoa que tem sede e fome de justiça é alguém que tem esse espaço, sabe? Esse vazio para ser preenchido por aquilo que Deus deseja entregar. Quando nós estamos muito cheios das nossas opiniões, das nossas conclusões, quando nós estamos cheios daquilo que o mundo nos oferece, muitas vezes em nós falta espaço para isso que Deus deseja nos entregar. E por isso Jesus ele diz assim: olha, bem-aventurados esses que têm essa fome, essa sede. E aqui também ele está indicando uma atitude de alguém que procura, alguém que busca, alguém que quer mais. Fome de Deus, fome da palavra, vontade de orar, de estar na presença de Deus, de fazer as coisas de Deus, de cooperar com Deus. Então isso me chama muito a atenção. E tem outras características aqui tão lindas, né, gente? Bem-aventurados os pacificadores. Você sabe, Jesus é identificado como Deus conosco, Emanuel, e também Príncipe da Paz, lá em Isaías. Ora, se esse Cristo é o Príncipe da Paz, o Autor da Paz, aquele que harmoniza todas as coisas no universo, então os seus seguidores, os herdeiros desse reino, serão pessoas que irão expandir essa realidade nas suas relações, no contato com as pessoas, pessoas que vão promover a paz, que é exatamente o contrário de divisão, de dissensão e assim por diante. Pessoas que vão reproduzir o comportamento de Cristo nas situações mais corriqueiras. Irmãos, quando eu analiso isso aqui, penso, por exemplo, na questão da mansidão, eu penso na minha rotina, eu penso nos meus filhos, eu penso na minha esposa e me pergunto, será que eu estou conseguindo praticar tudo isso na minha intimidade, nos bastidores, na minha privacidade? Será que eles percebem em mim alguém humilde, alguém manso, uma pessoa que tem fome de Deus, uma pessoa que é pacificadora, né? E assim por diante. Enquanto eu faço essa reflexão, eu gostaria que você pensasse um pouco como você tem manifestado essas características, que Deus espera que a gente manifeste, não apenas na igreja, nos ambientes públicos, mas sobretudo na nossa privacidade. Eu tenho dito para algumas pessoas, e você já deve ter ouvido de outros pastores, ser pastor diante da igreja é um desafio, com certeza é um desafio. Pastorear a nossa igreja é um grande desafio. Mas o maior desafio, eu garanto a você, é ser pastor e cristão dentro da minha casa. É ali onde o cristão Jairo, o filho de Deus Jairo, se manifesta. Eu gostaria de caminhar com você para o final do discurso de Cristo, para a gente também concluir a mensagem deste momento. Pelo menos aqui em Mateus, o discurso vai acabar no capítulo 7, tá bom? E eu até recomendo que, nesses próximos dias, agora em janeiro, você leia com atenção esses 3 capítulos. Leia, sublinhe, avalie, tente perceber, porque existe muita orientação prática aqui. Então tente perceber se você está conseguindo viver à altura da expectativa de Deus em relação a tantos assuntos que Ele apresenta no seu sermão da montanha, certo? No encerramento, Jesus ele vai falar a respeito de 2 homens que construíram casas. Eu sei que você conhece bem o texto, mas eu gostaria de lembrá-lo com você agora. Está aqui no capítulo 7, verso 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu,
porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, Jesus está estabelecendo uma comparação entre duas reações que as pessoas têm uma vez que têm contato com o Evangelho, contato com Ele, com Jesus. Jesus vai dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, ele está terminando o seu sermão, então ele diz: todos os que ouvem essas palavras e as praticam. Então você percebe que não basta ter consciência, não basta ouvir, é preciso praticar. E aí eu queria que você pensasse no seguinte: toda vez que a gente vem aqui na igreja, e aqui do meu lado direito está a nave da igreja. É lindo quando essa igreja está cheia. É lindo ver você participando conosco aqui. E mesmo você que nos acompanha virtualmente. É maravilhoso quando estamos juntos com esse propósito. Mas todas as vezes que nós estamos aqui, fundamentalmente o que nós estamos fazendo? Nós estamos ouvindo. É a primeira parte do processo. O nosso desafio é quando a gente sai desse ambiente para praticar. Em casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Então Jesus ele está dizendo: olha, aqueles que ouvem a minha voz e as praticam são comparados a este homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Bom, aqui existe um cenário de duas casas e eu vou tentar ilustrar para você o que eu leio na Bíblia através de um desenho. Eu não sou muito bom nisso. A Sofia, a minha filha, faria isso muito melhor. Ela é a desenhista lá de casa, pintora. Mas vamos lá, vou tentar aqui, ó. Então, a visão que eu tenho é, primeiro uma casa. Eu vou desenhar as duas casas da maneira mais próxima que eu conseguir, uma da outra. Vamos lá, a janela, o telhado. Eu vou colocar aqui a outra casa aqui. Vamos ver se eu consigo fazer bem parecida. Opa, já ficou diferente, mas vai dar certo. Então, duas casas. Uma construída na areia e a outra construída sobre a rocha. Então, é como se um construtor construiu no terreno do jeito que estava, pelo menos essa é a leitura que eu faço aqui do texto. Do jeito que estava, ele foi lá e colocou os alicerces ali na areia, e o outro colocou a casa sobre uma rocha aparente. Então, quem via a cena, via exatamente isso aqui, ó. Uma casa sobre a areia e a outra casa sobre a rocha. Certo? Agora, você sabe que existe outro texto paralelo, e eu vou me referir ao texto de Lucas, onde Jesus ele fala exatamente as mesmas palavras, logicamente com algumas pequenas diferenças, e pelo menos uma delas é algo que eu gostaria de trazer para você pensar juntamente comigo. Está aqui, ó. Lucas capítulo 6, Sermão do Monte, no registro de Lucas, o encerramento do sermão. Diz assim, ó: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 2 pontos. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Você percebeu a diferença? No relato de Mateus, a casa é construída sobre a rocha. Aqui em Lucas, o cenário é um pouquinho diferente. Então, as duas casas em Lucas estão sob areia. Concorda comigo? Então, o construtor que ouviu e praticou a palavra do Senhor construiu a sua casa, e o outro, insensato, aquele que não ouviu, não praticou a palavra do Senhor, construiu igualmente uma casa. Nesse cenário, queridos, as duas casas, para quem via, eram iguais. Você concorda comigo? Só que, segundo o relato de Lucas, o prudente, o que ouve e pratica, ele cavou o alicerce até encontrar um terreno sólido, até encontrar uma rocha. Então, o fundamento da casa, abaixo daquilo que as pessoas podiam perceber de maneira superficial, estava fundamentada na rocha.
E isso é ouvir e praticar. Por que eu queria fazer essa ilustração com você? Porque isso me pegou de um jeito outro dia e eu gostaria que você pensasse na seguinte coisa. Existem edificações que nós construímos no sentido espiritual que as pessoas não percebem no primeiro momento. Você chega na igreja e encontra vários irmãos, você cumprimenta todos eles. Mas entenda uma coisa, ali alguém está construindo a casa sobre a rocha, ao passo que alguém está construindo a casa sobre a areia. Alguns aprofundaram sua experiência com Deus, trabalhando nos bastidores, buscando tempo e lugar para estar na presença de Deus, isso longe dos olhares das pessoas, fazendo de maneira discreta um trabalho de fortalecimento espiritual, de busca sincera em fazer e compreender a vontade de Deus. E é somente no momento da prova, no momento da dificuldade, que essas coisas emergem, essas coisas ficam mais evidentes. Eu pergunto a você, você tem desenvolvido sua espiritualidade na sua intimidade? Você tem gasto tempo com Deus em oração, estudando a sua palavra, tentando extrair dela orientação para suas decisões? Você é esse alguém que está pagando o preço, e sim, há um preço a ser pago. Acordar mais cedo custa. Tomar tempo, abrir espaço na agenda para ler a palavra do Senhor, custa. E algumas pessoas dizem assim para mim, pastor, eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Eu costumo dizer para essas pessoas que nós fazemos muitas coisas importantes mesmo sem ter vontade. Tomar um remédio nem sempre é gostoso. Tomar uma injeção nem sempre. Pelo contrário. Mas é necessário. E se a gente não faz, fica pior. E eu acredito que com o passar do tempo, isso que talvez custe muito, vai sendo substituído por uma sensação de realização, de propósito, que essa conexão com Deus vai trazendo para a nossa mente, para os nossos sentimentos e percepções. Então existe algo que a gente precisa construir abaixo da superfície, que talvez as pessoas não percebam, mas que talvez seja determinante, segundo a palavra do Senhor, é determinante para definir se nós estamos edificando a nossa casa nele ou não. E você sabe, edificar a casa envolve a vida, envolve escolhas, envolve o dia a dia, envolve a rotina, envolve essa entrega, esse preço que nós pagamos e essa escolha que nós fazemos de estarmos conectados com Deus o tempo todo. Em humildade, permitirmos que Ele assuma o controle e tome a dianteira das decisões. Nas grandes que a gente tem que tomar e até nas menores, nas pequenas, Deus deseja fazer parte da nossa vida. Eu fico pensando aqui, qual foi o melhor ano que você teve ao lado de Jesus, vivendo uma experiência como essa? Talvez eu esteja falando para alguém que já esteve mais íntimo, mais próximo de Deus, e hoje talvez não esteja nesse melhor momento que a gente chama por aí de primeiro amor. O meu convite para você é que em 2025 você faça deste ano o melhor ano da sua vida com Deus. Que você possa bater todos os recordes, de tempo em oração, de estudo da Bíblia, fazer o ano bíblico, usar o Bible Plan e tantos outros recursos e ferramentas que temos de estudo da Palavra de Deus, de estudar a lição, de vir mais cedo para a escola sabatina, de fazer o culto familiar. Se a gente faz isso, se a gente escolhe isso, Deus ele vai nos respondendo, nos preenchendo, enchendo a nossa rotina de significado, de realização, de plenitude. E a gente vive na certeza de que a nossa casa está sendo edificada dia a dia sobre a rocha que é Jesus. O meu desejo é que essa seja a sua experiência ao longo desse ano. Isso só vai acontecer se você tomar decisões concretas, objetivas, não aquelas superficiais ou até mesmo filosóficas, mas de maneira concreta, colocar na agenda e tomar resoluções práticas na presença de Deus, para que essa edificação aconteça pela sua escolha e pelo poder dele agindo na sua vida. Eu peço que você ore comigo, se esse é o desejo do seu coração. Vamos falar com o Senhor? Querido Deus, o ano está só começando e queremos vivê-lo, Senhor, na Tua presença. Que todas as nossas decisões e escolhas
nos aproximem deste ideal que o Senhor tem para a nossa vida e que ela seja edificada na rocha que é o Senhor Jesus. No nome de quem oramos. Amém.